Olá, povo de Deus, muito bom dia, bom dia, bom dia para você, minha amiga, meu amigo, bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia Brasil. É isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui em mais um lugar, hoje com esse cenário no Diário Divino, um Arco do Triunfo, né? Esse Arco do Triunfo que foi mandado ser construído, Napoleão Bonaparte mandou construir, em homenagem a uma das suas conquistas em 1806, porém, esse arco só foi terminado em 1836, e muito depois da sua própria morte, porque até no seu casamento, quando ele passou aqui em 1810, com a sua digníssima, ainda não estava terminado. E aí, o Arco do Triunfo, triunfar, é sobre isso que nós vamos falar hoje, dentro do programa do Diário Divino. E para você, amigo, amiga que está aí no nosso canal, no YouTube, assistindo também, um abraço para você, Deus abençoe, dá aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos, suas amigas, para a glória de Deus. O canal Everaldo Silva, Jesus te ama. Gente, ó, veja bem, nós estamos aqui em Paris, na França, com o objetivo de trazer, contextualizar pontos históricos com a palavra de Deus. Como você viu nos outros programas que passaram, onde nós estivemos no Louvre para a glória do Senhor, e ali mostramos aquilo que os arqueólogos encontraram, o que um arqueólogo encontrou em 1842, na região da Mesopotâmia, lá onde fica o atual Iraque, e no norte do Iraque, as ruínas do Império Assírio, como também da própria Babilônia, e muitas coisas a gente mostrou. E como nós estamos aqui, e aqui é um ponto turístico, onde milhares de pessoas vêm, vocês estão vendo, não dá para ver, ou na parte lá em cima as pessoas sobem, e esse Arco do Triunfo tem 50 metros de altura por 40 de largura, e o interessante é que ele tem 20 metros de profundidade, e levou 2 anos para terminar só os alicerces, 2 anos para construir somente os alicerces. E eu vendo esses dados, esses números, eu fiquei pensando, tudo antes de ir para cima tem que ter bases, precisa ter raízes. E eu creio que Deus vai falar ao meu, ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Mas antes também preciso falar dos nossos patrocinadores que estão nos apoiando, que estão nos ajudando, o Cemitério Parque Memorial da Paz e o Plano da Paz. O Plano da Paz, Plano de Assistência Familiar, que tem um cemitério Memorial da Paz, tanto ali entre Fortaleza e Maracanã, o Maranguape, como também agora na cidade de Cascavel, Cemitério Parque Memorial da Paz. Está vendo as imagens? Já tem a Serra da Taquara, a Serra do Maranguape, localização especial em frente à CE. É isso aí, gente. E eles estão com a promoção imbatível, essa promoção da qual dessa nossa viagem. Olha, você faz o plano de assistência familiar, e aí vem o jazigo junto. Como? É só você ligar agora, 3487-7272, 3487-7272, Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz. Viver bem também é pensar no amanhã. É isso aí. Triunfo, triunfar. O que é triunfar? Nos próximos programas que virão, se Deus quiser, nós estaremos ali em Roma, na Itália, e nós vamos mostrar o Arco do Triunfo, construído por Constantino, um imperador no século IV, que venceu o imperador, e ele foi um imperador, construiu. Mas tem um outro Arco do Triunfo, construído pelo General Tito. General Tito, que derrotou os judeus no ano 70 depois de Cristo, em cumprimento de uma profecia, de uma palavra do Senhor, da qual foi dito pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele dá uma olhada assim, e aí um dos seus discípulos pergunta: Senhor, e isso é tão magnificante, tão magnífico, né? É a grandeza da construção. E Jesus diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra. 40 anos depois, o general Tito, com as legiões romanas, destrói aquele Arco do Triunfo, destrói Jerusalém, o templo, e aí, ao voltar para Roma, ele constrói o Arco do Triunfo. Você vai ver isso nos próximos programas, se Deus quiser, no nome de Jesus. E mais uma curiosidade para você, telespectador, e também os que estão nos seguindo no canal do YouTube. Esse arco aqui, gente,
Lá em cima, a gente vai dar um zoom agora para você, nós vamos mostrar as figuras como se fossem soldados. Está escrito o nome nesse Arco do Triunfo dos 128 batalhões de guerra que estiveram com Napoleão Bonaparte, e 528 a 550 e pouco, o nome de mais de 500 generais, aqui também escrito, tudo aí em homenagem a eles. E outro dado interessante, curioso, ao término da Primeira Guerra Mundial, em 1906, em comemoração, passou aí por debaixo uma pessoa com um avião, pilotando um avião. São muitas curiosidades, mas vamos para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente compartilhar isso é um pouco de história, e história bacana. A gente está num país de muita história e passar para vocês, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que é triunfar? Os homens nas suas conquistas sempre quiseram construir coisas grandiosas, como se fala, obras faraônicas, falar das pirâmides, e do animal, do leão, sempre da sua grandeza, para mostrar que eles eram importantes, que eles eram o cara. Vamos dizer assim, que eles eram o cara. E aí tem arcos do triunfo por toda parte no mundo, grandes construções, megas construções, e são os imperadores, os homens querendo deixar a sua marca, perpetuar o seu próprio nome. E assim, Napoleão Bonaparte também fez isso daí, mandou construir, e hoje nós estamos contando parte da história. Assim ele tem perpetuado o seu nome, cultivado também a sua própria memória. Mas nós sabemos que haverá um dia em que não vai ficar pedra sobre toda essa terra. E o que vai perpetuar, vai ser um memorial eterno, são todos aqueles que triunfaram com Cristo Jesus. O interessante é que aqueles que triunfaram com Jesus no passado, os que estão triunfando hoje, não foi no passado, não foi por uma arma de fogo, não foi por uma espada, como também não foi por uma lança, não foi com carruagens ou com cavaleiros, mas foi por uma coisa chamada fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a fé é a certeza daquilo que não se vê. E é importante a gente ter fé. Deixar uma boa memória é bom, construir uma história é boa, mas melhor ainda se for com o Senhor Jesus Cristo. O que é, às vezes, ou triunfar? Quando fala de triunfar é porque alguém triunfou sobre outro, sobressaiu a outra pessoa, ou um reino sobressaiu sobre o outro reino, um batalhão sobre um outro batalhão, triunfou numa batalha, triunfou numa guerra, sobressaiu sobre alguém. Sempre é na questão de vencer o oponente, passar por cima de outra pessoa, ser alguém, ser maior, ser mais grande, ser poderoso. Mas no final, gente, o final para todos nós, seres humanos, que precisamos da água para matar a nossa sede, que precisamos do alimento para matar a nossa fome, nós que precisamos das chuvas, precisamos do sol, das estações, não só do verão, como da primavera, do outono, como também do inverno, nós precisamos olhar para nós e refletir. Quando eu vejo isso aqui, esse arco, eu reflito. O que adianta nós construirmos coisas grandiosas, tremendas, se a gente não construir uma vida de fé? Eu prefiro, sabe o que? O que está escrito em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre a galeria da fé, onde tem textos bíblicos dentro do capítulo 11 do livro de Hebreus, que diz assim: a terra não era digna desses homens, dessas mulheres. A terra não era digna de receber essas pessoas, porque foram pessoas apaixonadas pelo Senhor. Foram pessoas que realmente triunfaram sobre tudo aquilo que queria tirá-los da presença de Deus. Esse é o verdadeiro triunfo. É triunfar sobre o pecado, é triunfar sobre a vontade da carne, triunfar sobre a natureza adâmica, é triunfar sobre um coração maligno, um coração má, é triunfar sobre os sentimentos diabólicos, é triunfar sobre o desejo pecaminoso, é triunfar sobre a pornografia, é triunfar sobre a mentira, é triunfar sobre o ódio, é triunfar sobre as obras do diabo, as obras do Satanás, é triunfar sobre todo o mal e permanecer e caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Vem aqui comigo, meu filho, vamos caminhar um pouquinho, em nome de Jesus.
e falar sobre estas coisas. Então nós temos que dar passos em direção àquilo que verdadeiramente edifica. Não que o homem possa edificar, se tratando de coisas materiais, ou edificar através de cimento, edificar através do ferro, ou do barro, do calcário, mas triunfar sobre aquilo que construir algo baseado dentro da fé. Há mais de 2000 anos atrás, nascia na estribaria, ali, uma criança, filho de um carpinteiro, de uma camponesa, que saíram da região de Nazaré. Estavam indo para Belém por causa de um recenseamento pedido por César Augusto. E as estribarias, as pensões, os hotéis da época, tudo lotado. E ele nasce, sabe, num lugar junto com animais. O cheiro da urina dos bezerros, das vacas, das ovelhas. Mas foi ali que nasceu. Isso para mim é tremendo, porque o próprio ser humano divide a história humana em duas coisas, em duas partes. Isso que eu chamo de triunfo. Tanto que tem AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é que é triunfar. E como ele triunfou? Pregando, amai a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ame, ore por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, deseje o bem por quem te odeia, construa coisas no mundo espiritual que vale mais do que o próprio terreno. Você tem ideia de quantas milhares ou milhões e milhões de pessoas já passaram aqui? Triunfe sobre aquilo que quer te conduzir para o inferno. Triunfe sobre aquilo que quer te levar para o lago de fogo, para o Geena, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Triunfe sobre as obras da carne, sobre a questão maligna, diabólica. Triunfe. Triunfe. Mas como você pode triunfar? Pela fé, entregando a sua vida para Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e triunfe em nome de Jesus. Amém? Então você precisa entender e compreender que Jesus ama a sua vida. Vamos orar aqui, em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que eu levanto a minha voz em oração aqui nesse lugar, na Champs-Élysées, aqui em Paris, na França, e onde milhões de pessoas passam aqui. Senhor, eu quero liberar uma palavra profética no nome de Jesus nesse lugar. E que as pessoas que vêm aqui contemplar um arco de um triunfo, possam olhar para aquele que triunfou na cruz do Calvário, que antes de ir para a cruz triunfou no Getsemane, lá no Getsemane, onde a sua oração derramou sangue, onde ele sentiu dores, onde ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que todo ser humano dessa cidade de Paris, da Europa, do Brasil, Fortaleza, de todos os continentes, em nome de Jesus, possa olhar para aquele que deixou uma marca sobre o triunfo, a cruz. Como diz o hino, foi na cruz que um dia eu vi, aonde os meus pecados castigados em Jesus. E foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foque no Senhor. Jesus triunfou no Calvário, irmão. Essa é a marca do homem. Siga a marca de Deus. Que Jesus ama você, tá? Em nome de Jesus. Quero convidar vocês para estar com a gente na Igreja Comunidade Cristã Logos, na Logos Sede, todos os domingos, 3 cultos em 3 horários. 9 da manhã, às 4 horas da tarde, às 7h30 da noite. Na Logos Sul, às 6 horas da noite. E na quarta-feira, às 7 horas da noite. Deus abençoe, até o próximo programa. Continuando nesse caminho sobre uma história de fé para a glória de Jesus. E lembre-se sempre que Jesus te ama e que Ele triunfou por você na cruz do Calvário.